Quando Salomão fala que tudo que era já foi, ele estava dizendo que nada existe de novo, porque tudo que existe na terra é manifestação do céu. Tudo que acontece na terra é manifestação do mundo espiritual, seja do céu ou do inferno. Você não cria nada, você manifesta. Quando a Bíblia relata por 2 vezes o culto no céu, eram só anjos cantando santo, 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 santo. Isso era o culto. Porque o culto não tem nada a ver com receber, tem a ver com dar. E se você não consegue sentir prazer em estar aqui e ficar só santo, 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 você não entendeu nada de culto. Porque você ainda está esperando a hora que você vai receber algo, seja uma palavra. E culto não é isso. Você recebe porque Ele é seu Pai, não porque isso faz parte do culto. No culto estabelecido por Deus, seja através de Moisés, seja com Cristo, em nada você recebe nada. Você não vê Jesus curando no culto, porque uma coisa não está vinculada à outra. A adoração não está vinculada com receber nada. Talvez você ainda não tenha entrado, não tenha descoberto isso, porque você aprendeu a seguir Moisés. Você aprendeu a perguntar o que eu faço, o que eu não faço, o que é pecado. Quando alguém me pergunta isso é pecado, eu fico sem saber o que falar. Eu falo, não sei, porque isso é aqui dentro. O problema maior é quando você não aprendeu a cultuar, você não conseguiu romper céu ainda. E a adoração para você ainda é oferecer os animais, oferecer sacrifícios, seguir um caminho dado. Enquanto Deus estabeleceu aquilo como muro, como cerca de proteção para as pessoas, a lei era aio, mas não era o culto. De repente Ele solta na Bíblia para alguém poder ver o que acontece no céu. E aí quando Ele vê, Ele fala, e os anjos ficavam santo, 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 e já fecha a visão. Era só isso. Depois abre de novo para João, e João olha e fala, eu vi, eles ficavam santo, 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 e fecha a visão. O que era o culto então? Santo, santo, santo. O culto era confessar que Ele é algo que eu tenho que buscar ser. O culto era confessar que a única coisa que era mostrado do céu para nós, quando se mostrava o culto, era um modelo. Esse modelo não era branco, não era preto, não cantava ou ficava calado. Esse modelo era santo. Não tem nada mais perfeito que você possa dizer para Ele do que santo. Não como uma palavra vazia. Tudo que a gente canta, tudo que a gente faz, se resume a no fim entender que Ele é santo. E por isso Ele nos diz, santificai-vos, 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 para ficar com a minha cara, pais e filhos. O Espírito não vai te tomar, isso não é emocional, isso é consciente, é um culto racional, diz Paulo. Eu digo que Ele é santo, porque eu entendi que Ele é santo e eu sei que Ele é santo. Não é porque algo me tomou, porque eu estou emocionado. É porque eu digo, santo, santo, santo. Diz isso para Ele. Diz isso para o seu Pai. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo. Não tem nada mais que eu possa te dizer que chegue perto daquilo que o Senhor é. O Senhor é santo, 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 santo. Tu és santo, santo, santo. Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 Ele é santo, 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 Ele é santo, 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 Ele é santo, santo, santo.
santo, 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 Ele é santo. Pode sentar, gente. Vocês sabem onde surgiu esse modelo de igreja que a gente tem hoje, assim? De todo mundo chegar, sentar num lugar e de ficar de frente para alguém. Vocês já viram isso na Bíblia? Isso não tem na Bíblia. Não foi... Deus aceita, porque Deus aceitou até rei que Ele não queria, que Ele entende os caminhos do coração do homem, mas isso foi criado na Babilônia. Não foi mandamento de Deus, nem no culto de Moisés, nem no culto de Davi, nem quando Jesus instituiu a igreja. Na Babilônia, quando o povo foi preso, ficou 70 anos escravizados ali, foram por desobediência, e eles... A palavra sinagoga, na verdade, é uma invenção de um verbo deles, que era quando eles se reuniam, para não perder os costumes, para não esquecer as tradições antigas, eles se reuniam para sinagogar, digamos assim. Na verdade, Deus mandou eles ali para matar uma geração, para eles romperem com a geração antiga, para pular um ciclo de reis. Por isso 70 anos, uma geração. Então era como se Deus quisesse quebrar uma coluna no meio daquele elo vicioso que vinha passando. E eles arrumaram um jeito de conservar tradições. Então eles se reuniam. E nessa reunião tinha um ancião, tinha alguém que ensinava a lei, e discutia-se muito a lei ali, debatia-se o que era certo e o que era errado. E para isso acontecer nesse formato, tinha que ser assim, pessoas sentadas e um na frente. Mas isso nunca existiu antes, não tinha. E Jesus também não queria isso depois. É lógico que é uma coisa lógica você colocar pessoas na frente quando você vai ensinar. Mas o sentido de que isso é a conotação de igreja, não é. E desde semana passada, 2 pessoas me procuraram semana passada, a Bel e eu não lembro quem mais, a Cássia, para me falar de assuntos, para que eu tratasse alguns assuntos com algumas pessoas. Eu falei, não é assim que tem que ser. Não. E eu queria falar hoje sobre igreja, hoje é Dia das Mães. E antes que eu esqueça, porque senão eu vou esquecer, parabéns pelo Dia das Mães.
me fala dessa mulher, dessa igreja. O que é igreja? Porque se você não entender, você vai ficar sentado na porta dela igual aquele cego, igual aquele coxo, a vida toda, vendo pessoas entrar e sair do lugar santo dos santos, e você vivendo de esmola que alguém deixa para você ali. Abre sua Bíblia em Ageu, do Velho Testamento, é o finalzinho, Malaquias, Zacarias e Ageu é antes. Acharam? Sete. O ministério de Ageu começa em 520 antes de Cristo, 14 anos depois que o povo sai da Babilônia. Quando você lê o livro de Esdras, você vê Zorobabel conduzindo o povo para fora da Babilônia. Deus não tira o povo de lá. E o que é Babilônia na figura de hoje? Babilônia é a igreja corrompida. Babilônia é um lugar onde alguém governa e permite que todo tipo de culto aconteça ali dentro. Não precisa ter transformação. E você adora do seu jeito, você faz do seu jeito, mas você trabalha aqui dentro. Você é quem traz o recurso da onde você vem para construir a Babilônia maravilhosa, que era uma das maravilhas do mundo antigo. Quando Deus dá ordem, Deus não arranca esse povo de lá. Deus não vai lá, pega um Moisés e tira. Deus fala para o povo, sai dela. Eu já liberei que vocês saiam. Eu já coloquei no coração de Ciro, que é o governador, que pode liberar vocês. E vocês podem sair para reconstruir o templo. E aí esse povo sai guiado por Zorobabel. E a gente falou sobre isso há poucas semanas atrás. Sobre os que saíram da Babilônia. E eles vão em direção a Jerusalém, em 534 a.C. Só quando eles chegam em Jerusalém, eles começam a construção do templo. Mas tem muita briga política, tem muita briga religiosa no meio deles. Muita discussão entre sacerdotes, entre aquela turma toda brigando para dizer o que era Deus e o que não era. E de repente eles gostam da cidade de Jerusalém e começam a construir suas casas. E param a construção do templo. 14 anos depois da ordem dada por Deus, Deus levanta Ageu para falar com eles. Porque eles pararam a construção. Versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e essa casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O que Deus está falando para esse povo? Por acaso é tempo de vocês começarem a enfeitar a casa de vocês? Na versão de alguns está escrito apaineladas, né? Estucadas é gesso. Quando eles pegavam gesso, pegavam massa para fechar a parede das casas. Lá na África você vê muito isso. Algumas pessoas, como eles fazem as casas lá? Eles fazem as colunas de madeira e depois fazem como se fosse um estrado de cada lado da madeira. Então tem uma coluna e de cada lado eles vão colocando uma tábua de madeira. Então fica como se fosse um caixilho ali no meio e eles enchem aquilo de pedra. Alguns moram daquele jeito. Outros, depois daquilo pronto, pegam barro e passam em cima daquela pedra. Então aquilo estuca, aquilo fecha. É mais ou menos isso que acontecia. Não necessariamente com pedra, mas você pode fazer isso fazendo várias toras de madeira uma do lado da outra e depois cobrir. Só que aquilo dá trabalho.
Então é como se Deus estivesse dizendo para aquele povo: vocês pararam de reconstruir o templo, que foi o motivo de vocês terem voltado, e estão gastando tempo para caprichar na casa de vocês. Ele fala: por acaso é tempo disso? Ele começa dizendo: analise os vossos caminhos. E aí ele começa a dizer o que está acontecendo com aquele povo. Vocês plantam e não colhem. Vocês trabalham, mas parece que estão pondo dinheiro num saco furado, porque sai tudo dali. E ele termina dizendo: analise o vosso caminho. Pessoas que foram tiradas daquele lugar para começar a reconstrução de uma casa, mas que pararam para construir a sua, aquilo que lhes agradava. E aí Deus começa a dar a fórmula para isso. Versículo 8: subam um monte, tragam madeira e edifiquem a casa, e dela me alegrarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Versículo 11. Versículo 9: olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Deus assoprou. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Eu fiz vir seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo e sobre o mosto e sobre o azeite, sobre o que a terra produz, também sobre os homens, animais, sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, o cara que tinha tirado eles de lá, que tinha conduzido e que também estava com a obra parada, porque o povo não trabalhava, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, e a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Versículo 14: o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. O motivo de Deus tirar o povo de lá não foi para esse povo ser livre simplesmente. Lá dentro eles já podiam comer, eles já podiam cultuar, eles construíam lá dentro, eles se casavam, eles viviam. O motivo de sair é: vocês vão voltar para Jerusalém, para reconstruir algo, para reconstruir a minha casa. O povo, por causa de toda a confusão, não conseguia ver valor naquilo, não conseguia entender o valor daquilo. Mas de repente Deus vem, traz uma palavra através daquele homem que ele tinha levantado no começo, e o espírito desse homem se move primeiro, o espírito de todos eles seguem, e eles começam a reconstrução. Capítulo 2, versículo 2: fala agora Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é essa como nada aos vossos olhos, comparado com aquela? Versículo 6: porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz. A gente já ouviu esse texto aqui várias vezes, a glória da segunda casa. O que estava acontecendo? Os anciãos, quem tinha mais de 70 anos, ou seja, que teve tempo de viver um pouco no primeiro templo, antes dele ser tomado, ele viu a glória do primeiro templo, o que Salomão construiu, tudo de ouro, aqueles escudos de ouro que ficavam na frente, os utensílios, e de repente essa pessoa foi presa. Imagina que com 10, 12, 15 anos de idade, esse menino foi preso na Babilônia. 70 anos depois ele sai, ele está com 85 se ele tinha 15, passam-se 14 até essa palavra, ele está com 99. Esses homens começam a chorar, e a palavra de Deus é para vocês: quando olham para essa casa que está sendo construída, ela é como nada, porque vocês viram aquela primeira. E quando Deus fala para eles: vamos reconstruir a casa, Deus fala: suba o monte, versículo 8, e trazei madeira. O primeiro templo não foi construído de madeira, era ouro.
Até a madeira era revestida de ouro. O que tinha de madeira era revestido de ouro, ou de cobre, ou de prata, dependendo do seu uso. Agora eles começam a ver um templo sendo reconstruído de pau. E Deus fala para ele: eu sei que aos olhos de vocês isso aqui não vale nada. E madeira fala de gente, fala de obra humana. Então é como se Deus falasse: subam um monte, se sacrifiquem. Porque esse trabalho de reconstrução que é feito agora não é da forma que aconteceu no começo. Agora é no trabalho de vocês a reconstrução dessa casa. Por isso que Deus diz: o ouro e a prata são meus. No meio do texto ele solta isso. O que ele está querendo dizer? Eu tenho ouro e prata. Não é por falta disso que vocês estão trabalhando com madeira. Mas é que o que está sendo feito agora, eles não sabiam, mas tinha um princípio espiritual por trás daquilo. E o que vai ser feito agora vai ser feito através de mãos humanas. Subam um monte e buscam madeira. E essa segunda casa, feita de madeira, a glória dela vai ser maior do que a primeira. E quando a Bíblia está falando dessa casa, ele está falando dessa casa. Por isso que Jesus diz, eles brigando por causa do templo, Jesus olha e fala: eu derrubo isso aí e levanto em 3 dias. Ele estava falando dessa casa que seria reconstruída. E por que ele disse que a glória dessa segunda casa ia ser maior do que a primeira? A glória do Senhor se manifestava no templo de Salomão por 2 motivos. Primeiro, a planta do templo era de Deus. O lugar, a construção era a planta dada por Deus. E segundo, a arca estava lá. Com Salomão a arca não estava. Com Saul, a arca não tinha sido levada. Quando Davi vai construir, Davi tem o cuidado. Deus não pede isso para ele. Davi entende que tinha que ir para Jerusalém, que tinha que levantar uma tenda e que tinha que buscar a arca. Ele tinha que reunir a presença de Deus com a construção que era feita. E ele consegue fazer aquilo na tenda de Davi. Por isso que em Apocalipse Deus diz: eu vou reerguer a tenda de Davi. Porque ali tinha tudo. E logo depois, mais para frente, a arca é tomada. É perdida de novo. O que Deus está falando é: quando eu levantar essa segunda casa, a glória vai ser maior, porque a presença vai ser completa lá dentro. Que é o Cristo habitando dentro de mim. A glória dessa casa, mas a glória dessa casa, a construção dessa casa, não é feita com prata ou com ouro. E enquanto eu não entendo essas coisas, o propósito dessa volta da Babilônia, eu sofro na porta do templo e terceirizo para Deus coisas que não são deles. A gente tem um mal, a igreja tem um mal de que cada um leva a sua vida do jeito que quer. A igreja é o ponto de encontro de final de semana. E é o lugar para onde eu trago os meus problemas. É um pronto-socorro. Eu estou com um problema, eu corro lá e falo: eu estou com esse problema. Olha, eu perdi o emprego. E aí elas viram para algum e falaram: eu não sabia nem que você trabalhava. Quanto mais você perdeu. Isso é médico, não é? Você bate na porta do médico, ele não sabe quem você é. Ele não sabe nem que você andava. Quando você chega para ele e fala: eu não estou conseguindo andar. Porque esse é o papel dele. Esse não é o papel da igreja. Dentro da igreja, não. Dentro da igreja é edificação, consolo, ensino, correção, exortação. Para o lado de fora nós somos cura. Isso era a igreja de Atos. Só que a gente precisa entender quem a gente é nesse ponto. Porque quando Jesus chama as pessoas, primeiro ele fala: vinde a mim quem está cansado, me dá o fardo. Depois do segundo passo ele fala: agora me segue, tome a sua cruz agora, para depois o ide. Mas grande parte das pessoas buscam a Jesus só no vinde a mim os que estão cansados, vinde a mim os que estão cansados. A gente precisa entender a obra de cura de Cristo e da igreja. Elas são diferentes. Elas são oferecidas para pessoas diferentes, em estágios diferentes. Abre João capítulo 9. Esse texto, quando eu estava lá na África,
ele me chamou a atenção, alguma coisa me chamou nele, eu fiquei lendo ele várias vezes. Eu lembro que às vezes eu estava dentro dos ônibus lá, de um lado para o outro, e eu ficava, Deus, o que tem naquele texto? O que tem naquele texto? Tem tanta coisa aqui dentro que daria para você fazer um seminário só com esse texto, de princípios espirituais que são estabelecidos aqui. Não é a primeira cura que Jesus faz, mas ela é carregada de simbolismo no que Deus faz aqui. Em tudo. A forma como ele curou, a forma como ele encontrou esse homem. Esse texto fala da cura que Cristo oferece no primeiro toque na vida de alguém. E passando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou? Esse ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Esse homem, ele não foi atrás de Jesus. E passando Jesus, ao contrário de vários outros que gritavam: Senhor, tem compaixão de mim. Da outra que vem atrás de Jesus, encosta nas vestes. Do outro que os amigos descem pelo telhado. Esse aqui, Jesus passa. Jesus vai ao encontro de onde ele está. Cego de nascença. Para um judeu, quando alguém nascia cego, e não era só para um judeu, era para a lei, aquilo simbolizava pecado. Por isso os discípulos perguntam: mas quem pecou nesse caso? Foi ele, foi o pai? Jesus fala: nenhum deles. A gente lê esse texto muitas vezes e passa batido, mas nessa hora os discípulos fazem assim: hã? Como assim? Alguém tem que ter pecado, porque Deus disse isso. Agora o Senhor está dizendo que ninguém pecou. E Deus fala: não, tem um terceiro motivo, para que as obras se manifestem nele. Eu não posso ir longe demais aqui, do jeito que eu vou sozinho com Deus, mas eu não sei se esse homem era judeu. Porque em quem se manifestam as obras, sem a culpa do pecado e da carga daquilo que foi colocado pela lei, é sobre os gentios. Os gentios recebem para que se manifeste a glória de Deus, independente da herança. Por isso que o judeu se defendia de que nós temos pai por Abraão. O gentio não tinha o que falar. Eu não tenho isso por pai. Porque se eu tivesse por pai, a minha cegueira seria ou pelo meu pecado ou pelo pecado do meu pai. Nesse homem, Jesus está dizendo, não tem nada a ver com o pecado dele ou do pai. Ele já nasceu cego. No fim desse texto, no capítulo 9, ele é bem comprido. Os fariseus que estavam com ele ouvindo disseram-lhe: nós também somos cegos? Os doutores da lei perguntam: nós somos cegos também? E Jesus fala: se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas agora, como agora dizeis, por isso o vosso pecado permanece. O que Deus está dizendo? Quem é cego não tem pecado. Esse homem aqui não tem erro, nem nele nem nos pais. Ele não entende, ele não conhece a verdade. Ele já nasceu desse jeito. Por quê? Porque a lei dada para Moisés era só para os hebreus. Todos os outros povos são cegos por natureza. Essa é a chegada de Cristo na sua vida, quando você se converte. Não é escolha sua. Você pode até ir numa igreja, quantas vezes você quiser. Você pode estar na sua casa assistindo até mesmo Silas Malafaia e Deus ir lá e pegar você. Porque não é obra da igreja, isso é obra do Espírito. Quando ele passa, e passando Jesus, viu alguém que era cego desde que nasceu, que nunca teve acesso, que nunca teve conhecimento. E por isso até mesmo a culpa e o pecado não eram imputados, a culpa da lei, não a culpa da consciência. E Jesus vai e fala: esse homem nasceu assim, para que nele se manifestem as obras. E como é que Jesus faz isso? E por isso que Jesus disse: eu estou no mundo, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tem que se trabalhar de dia e não de noite. Então quer dizer que quando Jesus foi embora, a luz apagou. Sim. E por isso ele diz: vós sois a luz do mundo. Não é que agora a gente não pode trabalhar, é que agora a luz sou eu, e não se esconde essa luz debaixo de uma escada. Então ele está pintando todo o cenário da obra dele e até onde ele vai. Eu toco no gentio, eu toco nesse que não está debaixo da lei. E eu só posso fazer isso porque é dia, porque é luz, porque eu estou aqui. Quando eu for,
volta a ser noite. Por isso que a terra estremeceu, o sol escureceu quando Jesus ficou morto. Porque ele nem tinha liberado sobre mim e sobre você ainda a luz, e a luz já tinha ido. Mas até aqui ele está mostrando a obra dele, como ele faz. Versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra, com saliva fez lodo, e untou os olhos do cego. E disse, vai no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus faz aqui a mesma coisa que Deus fez na criação do mundo. A água, a Bíblia diz que tudo estava debaixo da face das águas, o Espírito cobrava daquilo. Quando Deus dá ordem, separa-se a água que sobra ali. Quando o barro sai de cima da terra, quando a água sai de cima da terra, sobra barro. E Jesus vai naquele homem só naquilo que não tinha sido formado ainda. Desde nascença, aquele homem não tinha se machucado. Não foi formada a visão dele, desde que ele foi gerado. E Jesus vai e unta os olhos dele com barro. É como se ele falasse, eu voltei na terra, lá atrás, para refazer uma parte que não foi feita nesse homem. E ele fala, você vai lavar no tanque do enviado. E o enviado fazia alusão a Jesus. Esse é o papel de Jesus na cura. Refazer partes que te impediam de ver. Aquele homem, quando ele sai dali, ele vai, se encontra com fariseus no templo. E eles começam a discutir quem te curou, quem não te curou. E eles vão na mãe e no pai dele perguntar. Quem curou ele? Ele era cego mesmo? E a mãe e o pai falam assim, isso não é com a gente, fala com ele. Porque não tem a ver com a paternidade passada isso. Começou nele. E quando ele volta a encontrar Jesus, enxergando, ele o adora, ele reconhece que ele é o filho e o adora. Mas quando Jesus toca nos olhos desse homem, a primeira coisa que acontece é como na criação do mundo, haja luz. Os olhos dele se abrem, para que a partir dali ele possa começar a andar. Esse é o papel de Jesus. A gente não busca Jesus depois de se converter para isso, para que Ele abra a minha visão, para que Ele me mostre. Na verdade, isso acontece na iluminação. Por isso que em Romanos, quando a Bíblia fala sobre os que caíram, Romanos é Hebreus, acho que é Hebreus 6. É impossível para que aqueles que foram uma vez iluminados pelo Espírito Santo e recaíram, recobrem novamente para a salvação. O que ele está dizendo? Esse despertar, esse abrir os olhos é uma vez só. Dali para frente são escolhas conscientes, não tem mais a ver com a escolha do Espírito. Não tem mais a ver com o Espírito me falar que está certo. Esse toque de Jesus acontece só uma vez. Dali para frente é por escolha. Esse homem volta para adorar Jesus porque quer. Jesus não chama. Na verdade, o primeiro impulso dele é se apresentar para os fariseus. E quando ele vai com aqueles olhos abertos, se apresentar para o pastor dele e falar, olha, Deus me tocou e eu estou vendo, o pastor ainda fala, você é de Satanás. Olha o que você está falando, rebelde. Não pode, isso não pode. Ele não aceita, ele é expulso da igreja. Esse homem é expulso da igreja porque Deus abriu os olhos dele. E porque ele aceitou a luz. E aí ele volta para Jesus. Mas até aqui não tem discípulo tocando, não tem esse homem se estendendo para Jesus. Ele só é orientado. Na verdade, ele nem vê a cura. Ele não vê o que Jesus pôs no olho dele. A gente sabe que Jesus cuspiu, fez aquele negócio todo nojento. Ele não sabe. Ele está de olho fechado e ouvindo. Ouvindo Jesus conversar com os discípulos. Não é culpa dele, não foi a mãe, não foi o pai. Ele está só ouvindo ali. Ele não falou nada. E depois que ele se lava e volta, ele começa a ver as coisas. Esse é o papel de Jesus. Agora vamos ver o da igreja. Vai para Atos capítulo 3. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona, mesma hora que Jesus morreu, 3 horas da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe
era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. A primeira coisa, esse homem era trazido. Pedro e João não foram ao encontro dele. Ele era colocado naquele lugar. Segundo, ele era coxo desde o ventre. Aquele outro não. Aquele outro, a Bíblia diz, ele é cego desde que nasceu. É como se na geração dele aqui ele não fosse cego. Mas quando ele vem para fora, ele não enxerga. Por isso que quando Jesus chega no capítulo 1 de João, ele diz: e aquele que vivia em trevas e o mundo que vivia em trevas viu a luz. Era aquele primeiro homem. Ele vivia em trevas quando ele foi colocado para fora, não quando ele foi gerado por Deus. Todos nós fomos gerados antes da fundação do mundo, não fomos? Cegos? Não. Se tornou cego quando vem para fora, desde que nasce. E por que quando nasce é cego? Porque Deus não deu entendimento e não deu a lei para esses homens, deu só para os judeus. Então esse é cego, e se conserva cego até que a luz venha, até que Cristo se manifeste. Esse outro aqui não. Desde o ventre da mãe, a mãe é quem gerou um coxo. A igreja gerou um coxo, gerou um manco. O original dessa palavra para coxo aqui, é que falta um pé, é que tem dificuldade em andar. Não dá para saber se ele era aleijado, se ele usaria cadeira de rodas. Deve ser algo desse tipo, porque as pessoas tinham que carregá-lo. A mãe, a igreja, gera esse homem que não consegue andar sozinho. E o que ela faz todas as vezes para esse homem? Ela pega esse homem, coloca ele na porta do templo. Ele não pode entrar. Ele não pode acessar plenamente tudo, mas ele pode ficar ali na porta. E o que ele recebe? Um pouco do que aqueles que podem entrar e sair têm para dar. Ele não recebe toque, ele não recebe tratamento, ele não recebe cuidado. Ele recebe um pouco da provisão que aquelas pessoas têm em função da saída e vinda ao templo. Mas quem gera isso é a mãe. Ele é coxo no ventre, o qual todos os dias punham a porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. O templo tem 12 portas. E isso fala de governo, do governo da igreja. Quando a Bíblia vai falar dessas portas depois, lá na frente, ela fala só de 8. 4 dessas portas não são citadas. Uma delas está fechada, que é aquela que Jesus entrou no burrinho. Está fechada de propósito mesmo. Eles vão abrir e dizem que quando ela abrir é porque Jesus está voltando. Mas a porta chamada Formosa não tem esse nome na lista, porque foi um nome dado depois. Mas era conhecido como porta antiga, porque essa porta, cada porta tinha uma representação. Essa porta representava a lei e os costumes, tudo que foi dado lá de trás. Era uma porta muito grande, toda coberta de bronze, era muito bonita, tinha mais de 20 metros de altura. Essa era a porta Formosa. Eles colocavam esse homem na beirada do que representava a lei e costumes. E esse homem vivia disso. Versículo 3. Ele vendo a Pedro e a João. O primeiro não via. Esse é quem vê. Não foi Pedro que passou e viu esse homem. Ele é quem vê Pedro e João parado na porta. Pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos dele, disse: olha para nós. Olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. A casa que foi formada, e quando Deus pede para a reconstrução da casa, a gente leu em Ageu, ele fala de prata e ouro. Mas ele diz assim: eu tenho a prata e o ouro, mas não é com prata e ouro que se reconstrói essa casa. É com madeira, é com obra humana, é com trabalho humano que se reconstrói isso. Esse homem foi gerado pela igreja, manco, não conseguia andar sozinho. Todos os dias ele tinha que ir para a igreja para buscar sustento na igreja. Ele era arrastado por alguém, colocado na porta para buscar cuidado e sustento. Só que de repente ele encontra Pedro. E se Pedro tem que dizer para ele: olha para mim, é porque ele estava olhando para baixo. Você já viu mendigo sentado no chão? Lá eu vi muito. Aqui no centro tem cada vez menos. Não sei se a polícia tira ou se eles não estão ganhando dinheiro ali.
e eles ficam assim, olhando para baixo e só com a mão para o alto. Você já viu isso? Era esse coxo. Mas de alguma forma ele vê Pedro. Só que é como se quando ele visse Pedro, e para ele ver Pedro ele tinha que estar olhando para cima, como se quando ele visse Pedro, ele abaixasse a cabeça e fizesse assim, esperando receber alguma coisa. E Pedro não dá aquilo que ele estava pedindo. Porque a gente aprendeu isso na igreja. E isso vai muito da sua personalidade, da sua história de vida, mas foi isso que a gente aprendeu na igreja. Eu frequento a igreja nos horários de oração, não consigo ir, não entendo muita coisa, não consigo entrar naqueles lugares que eu vejo os outros entrando, mas alguém me leva, me coloca parado na porta, e para suprir as minhas necessidades, eu estendo a mão, e falo, me dá. A vida desse homem era o templo, a vida desse homem era no templo, na porta, mas no templo, ele vivia daquilo, 40 anos, 38 anos, na porta do templo. E se alguém perguntasse para ele, você vai na igreja? Vou. Eu canto, eu vejo as músicas, as orações. E glória a Deus por aquela igreja, porque eu criei toda a minha casa com aquela igreja, sentado na porta. Por quê? Porque foi gerado desse jeito, no ventre da mãe. A mãe ensinou isso, a igreja ensinou isso. E todos os fariseus e todos que passavam ali na porta viam aquela cena todos os dias e supriam aquilo todos os dias. Aquele homem buscava a Deus por causa da necessidade, ele aprendeu pela religião que era aquilo. E glória a Deus que Pedro não tinha moeda. Porque Pedro disse para ele mais ou menos o que Deus disse em Ageu: eu não tenho prata e não tenho ouro. Aquele homem estava buscando que fosse saciado e sarado aquilo que ele necessitava há anos. E Pedro fala: eu vou te dar o que eu tenho para te dar. Versículo 6, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Pedro não mandou que ele levantasse sozinho. A ordem de Pedro para ele foi: se levante e anda. Mas Pedro estendeu a mão para ele, segurou na mão dele, e os pés e joelhos dele só se firmaram depois que ele ficou de pé. Pedro não deu a ordem e esperou que as pernas dele ficassem firmes, para que depois disso ele se levantasse e viesse atrás. Por isso que Tiago diz que não adianta eu falar que Deus te abençoe e deixar você com fome. Esse é o estender da mão. Não adianta eu falar Deus te abençoe e ver você passando frio. Esse é o estender da mão de Pedro. Mas o convite de Pedro é: levanta e anda. E quando ele fica de pé, ele resolve ficar de pé, aquilo se firma. E o primeiro lugar para onde ele vai? Para dentro do templo. Participar daquilo que antes ele participava em partes. Mas primeiro ele teve que levantar. Primeiro ele teve que acreditar que o pé dele ia firmar. Porque Pedro não pegou ele no colo. Ele estendeu uma mão para levantar um coxo. O que vai acontecer se eu puxar um coxo pela mão? Ele vai cair. Só que essa é a parte da igreja. Pedro era a igreja. Pedro era o pai da igreja. E aqui ele manifesta a cura da igreja. A cura da igreja não vem para pessoas cegas. Quem faz o papel de conversão é o Espírito Santo. O Espírito é quem convence, não é a igreja. O que a igreja faz? Ela recupera e joga o olhar em cima daqueles que estão parados na porta, que foram gerados mancos, que foram gerados no ventre da mãe, nasceram, Cristo botou a semente lá e por isso nasceu, viu, entendeu, teve iluminação do Espírito, mas é manco, e tem que correr para a porta do templo toda vez que dá fome, não consegue entrar sozinho naquele lugar, e essa casa para ele é construída na base de ouro e prata, e não consegue ver a glória da segunda casa, se converteu, está na igreja, mas não consegue ver a glória, nem você e nem quem está do lado de fora,
As pessoas olham para a sua vida e falam, isso aí é Jesus? É isso aí que você está me chamando para ser? Isso não tem nada a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro. Porque Paulo era admirado até por imperadores. As pessoas queriam conhecer Paulo. Paulo não tinha onde cair morto. Pedro, esse discurso que Pedro faz depois dessa cura, que ele é preso, e o discurso que ele faz, os caras começam a falar, os governadores, esse cara não era analfabeto? Como é que ele fala desse jeito? Ele impressiona o imperador, os governadores, com o que ele está falando. Porque ele tinha dinheiro? Não. Porque ele tinha onde cair morto? Não. Nem pescador ele era mais. Se ser pescador já era algo pobre, nem isso ele era mais. Ele impressiona por algo que foi colocado dentro dele. E ele só pode dar aquilo que você recebeu. Por isso ele diz, o que eu tenho eu te dou. Ele nem diz o que Deus me mandou eu te dou do que eu tenho. Sabe por que você não pode tocar na vida dos outros? Porque você não tem. Sabe por que você senta na mesa com pessoas que são ímpias? E com assuntos todos corrompidos. Cristãos, mas com a boca mais suja do que Satanás. E você não pode tocar naquilo porque você não tem. Você não tem o que dar. Então eu estou parado na beirada. A obra da igreja é ir sim ao lugar de adoração. É cumprir o seu trabalho. Mas no caminho, não se sentar ao lado do coxo. Mas fala, levanta. E isso é difícil, porque você começa a ver isso em Jesus, começa a ver isso nos apóstolos, você vê isso com o jovem rico. O jovem rico chega para Jesus, eu quero algo que você tem. E Jesus fala, eu quero te dar. Levanta-te e anda. E ele não quer levantar e andar. E é como se Jesus continuasse o caminho para o templo. E deixa aquele coxo ali. Porque ele foi gerado daquele jeito lá dentro. Onde aquele jovem rico foi gerado? No ventre da mãe, no ventre da igreja dele, no ventre da religião dele. Ele nasceu daquele jeito. O difícil para Deus não é conversão, gente. Aliás, deixa eu corrigir. Conversão é muito difícil. O difícil para Deus não é você entender. Porque não tem dificuldade. É o Espírito olhar e falar, vou tocar esse cara. E os olhos são abertos. A conversão da mente, a conversão da alma, a transformação da vossa mente. E isso é muito difícil. Por isso Jesus era chato. Por isso vocês falam que eu sou chato. Porque ele não tolerava. Eu estou construindo uma casa e se eu permitir alicerces tortos lá na frente, vai ter problema. A gente está vendo no banheiro. Todo o problema com um alicerce torto. 1 centímetro que saiu na base, esquece. A hora que chegou lá em cima, nossa, 3 vezes mais trabalho. E para não ficar perfeito. Por quê? Porque a base não foi arrumada. Porque eu passo para entrar nesse lugar e aquele aleijado está na base, está embaixo, todos os dias, e eu supro a fome dele, mas eu não arrumo aquilo que está torto. Por quê? Porque é muito mais fácil dar esmola para aquele cara do que dar o que você tem, porque às vezes você nem tem. Na rua a gente já percebeu, depois de 5 anos, não é comida. No começo Deus pedia aquilo, no começo aquilo dava trabalho, era mais para a gente aquilo do que para eles. É dar o que você tem. É o cara chegar e falar, eu preciso de passagem para ir para a minha cidade. Fala, isso eu não tenho não, mas eu tenho algo para te dar, você quer? Ah, isso eu não quero, então tá bom, estou indo para o templo. Fique aí. É difícil porque você precisa ser forte para fazer isso. Gente fraca não consegue fazer isso. Ah, eu estou com dó, eu estou com pena. Deus não tem dó. Eu lembro no começo, quando a gente tinha a Clara, era difícil para a Bel corrigir a Clara no começo, porque ela não aprendeu isso em casa. E a gente tinha conflitos nisso, e ela falava, mas eu tenho dó. Eu falava, minha filha não é digna de dó. Ela é saudável, ela é abençoada, ela não precisa de dó. Ela precisa de justiça, ela precisa do que é certo. Dó não vem de Deus. Compaixão é uma coisa, dó é outra. Compaixão é se mover na necessidade de alguém. Compaixão é sentir a dor do outro. E isso Deus tem. Jesus tem compaixão de pessoas. Dó não. Para começar, a dó já parte do sentimento de superioridade.
pena de quem não é como eu. Você pode até sondar seu coração e falar, isso não tem em mim, mas se você sente dó de pessoas, é isso que você sente. Compaixão é outra coisa. E entender justiça de Deus é outra. Porque senão também você, de duas uma, ou você vai virar um São Francisco e vai vender tudo porque eu não posso ter nada. Sem entender que Deus é justo. Então quando a gente chegava naquelas casas na África, chegava em alguns lugares e via a pobreza, eu falava, mas o Senhor é justo? Isso aqui é porque um pai lá atrás amaldiçoou esse lugar. E eu não vim aqui para saciar a fome da África, eu vim aqui para tentar ensinar pais a remir esse lugar. Mas olhar para os filhos e falar, filho, infelizmente, é igual quando algumas esposas, já aconteceu aqui, mulher me procurou e, mas meu marido, e ele não fica, e ele não quer ir, e ele não quer se aconselhar, ou ele não quer, eu lembro que outro dia me procurou, mas e se ele não quer buscar conselho, eu falo para ele para a gente vir se aconselhar, eu falo, então você não tem o que fazer. Mas eu não posso fazer sozinha, não. Mas se ele quiser desviar, eu estou perdido. Eu falei, tá. E meus filhos? Tá tudo perdido. Porque é o pai. Então, filha, você dobra o seu joelho. Porque eu não posso entrar no lugar dele. Nem aqui na sua casa no Brasil, nem lá na África, nem em lugar nenhum. O que a igreja faz é estender a mão e falar, eu tenho uma coisa para te dar. E eu vou liberar sobre você. Mas você tem que levantar. E andar. Eu não vim como igreja aqui para ficar sustentando você na beirada do caminho todo dia. Eu não vim como igreja para quando você estiver com fome na sua casa, você sentar na beirada do caminho e falar, me alimenta, eu estou com fome. A igreja de Atos era doida. E é preciso entender a igreja de Atos, porque senão também você vai ver um mundo quase que comunista, e que não é o que acontecia ali. Na igreja de Atos a Bíblia diz que não tinha necessitado entre eles, porque aqueles que tinham, vendiam suas propriedades, para repartir com o que tinha. Isso não quer dizer que todo mundo tinha um carro igual, porque Jesus disse assim, cuide dos pobres, porque sempre terão pobres no meio de vós. Jesus está dizendo, sempre vai ter pobre, vai ter rico e vai ter pobre. Jeremias, quando profetiza, Jeremias 31, ele diz, o maior não ensinará ao menor, querendo dizer, vai ter maior e vai ter menor. O que ele quis dizer com aquela igreja? Ninguém passava fome, porque se necessário, alguém vendia o que tinha para cuidar de quem estava com fome. Mas o participar dessa igreja era arriscado. O participar da igreja, porque gente, você imagina que o mais difícil é dar dinheiro? Quem dera. Eu daria o carro, eu daria tudo para não ter que dar o que eu já tive que dar e o que eu tenho que dar diariamente aqui. Que não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com tempo, tem a ver com alma, tem a ver com emoção, tem a ver com tudo. Porque você tem que dar algo a outro. Mas a igreja de Atos era aberta. Quem quer participar, chega aí, vamos todo mundo entrar aqui. E a coisa começa a crescer, e aí Pedro fala, olha, agora a gente tem que distribuir, eu estou perdendo muito tempo cuidando das viúvas. Helenistas, nem eram judias. Viúva grega, viúva de outro lugar, está aqui junto, vamos dar de comer para esse povo. Esse povo que se dizia sábio, não cuidaram das próprias esposas, e agora as viúvas estão aqui, vamos alimentar essas mulheres. Levanta diáconos, cheios do Espírito para fazer divisão. Não faltava nada, ia crescendo, e o Espírito de todos era um só. Isso é a igreja. Então já começa a sondar seu coração, seu Espírito é um só com a igreja? Porque senão você não faz parte dela. Você pode participar disso aqui, mas não faz parte. A Bíblia diz que os apóstolos, depois que aconteceu a história com Ananias e Safira, eles andavam pelo caminho, e os outros não ousavam se aproximar deles. Sabe por quê? Porque Barnabé devia ter visto que tinha uma necessidade no meio da igreja. O que ele faz? Vende uma propriedade e bota ali. Barnabé vendeu uma propriedade, já tem um outro sentido por trás disso. Um hebreu não podia vender seu terreno. Deus disse, a terra é do Senhor. Por isso que quando ele empobrecia e dava a terra, depois de 49 anos, no ano do jubileu, a terra voltava. Ele não podia vender. Quando Barnabé vende a terra, o que ele está dizendo? Eu estou me desvinculando da herança de Abraão. Eu estou entrando na herança de Jesus agora. Eu abro mão daquela herança. Em função da necessidade da igreja. Então ele vende o terreno e dá.
Aí tem Ananias e Safira. Sabe quem era Ananias e Safira? Um casal que está vendo aquela igreja falou: que Deus aquele negócio, aquele Pedro tem uma palavra, é Deus, vamos lá. Não vamos mais na sinagoga, a gente vai para a igreja deles. E ele começa a andar ali e comer aquela palavra e gostar. Só que ele vê que ali as pessoas dão as coisas, dão tudo que tem. Eles falam: vamos dar metade. Vende a propriedade e entrega metade. Vende metade da herança de Abraão. Entrega metade daquilo que tinha sido dados por ele por herança. Eles não se desvinculam totalmente daquele jeito de ser. Terra não tinha só simbolismo de propriedade. Falava de lugar de habitação, falava de propósito. Por quê? Porque as terras, quando foram distribuídas lá atrás, através da mão de Josué, eram determinadas. Então, se isso aqui fosse o terreno da terra prometida e o parquinho fosse a terra de Judá, para o resto da vida, por toda a eternidade, a tribo de Judá ia morar naquele canto. Não se movia dali. Por isso não podia se vender, para que um filho de Benjamim não comprasse a terra de Judá e de repente as tribos estavam, a terra de Benjamim estava ganhando espaço. Não podia. Fala de propósito, de lugar, de atuação. Então, quando Barnabé resolve vender, ele está abrindo mão daquilo. Eu não tenho mais direito sobre terra. Por isso, quando Jesus vai falar sobre como são os nascidos do Espírito, ele fala que são como o quê? Como o vento. Vai para cá, vai para lá, você não sabe para onde vai. Os nascidos da carne, os nascidos de Abraão, não. Como são os de Judá? Os de Judá são lá no parquinho. Sempre lá. E os da igreja do Espírito está aqui. Cadê Filipe? Não sei. Eu ouvi falar que o Espírito falou com ele, ele largou a festa de Samaria no meio e foi embora. Os nascidos do Espírito. Eu acho que Filipe foi lá falar com Pedro, lógico, não abandonou a porta e foi embora. O Espírito me mandou, vai lá. Esses são nascidos do Espírito, não estão presos mais àquilo que foi estabelecido. Eles são livres para fluir. Mas para entrar nessa igreja, o que Barnabé faz? Ele abre mão daquele lugar pré-determinado, que o pai deixou para ele. A Bíblia diz que ela é herança. Não era uma propriedade que ele comprou. É algo que ele recebeu. E ele abre mão daquilo. E chega Ananias e Safira. Pô, que igreja legal. Pedro prega, é gostoso. Os irmãos se cuidam ali, tem lanche, tem café, tem uns negócios lá na igreja do Pedro. E está tudo muito bom. Até que chega a hora em que eles começam a ver que eles estão indo embora. E o povo está dando as coisas, você está vendo que o irmão... Estão fazendo uma reunião ali porque o irmão está com fome. Aí eles vão embora rápido, Safira. E sai, volta. Chega uma hora que eles falam, não dá mais, a gente vai ter que dar alguma coisa. Está todo mundo dando, está ficando feio. E a gente quer se enturmar mais. E aí eles combinam. Vamos vender uma propriedade e a gente dá metade. E entrega essa metade. Quando Pedro olha para aquilo, Pedro fala, por que vocês mentiram? Fala para ele primeiro. Por que você mentiu para o Espírito Santo? E ele diz uma chave aqui, ele fala assim, ela era inteira tua. Você podia ficar com ela toda. Deus não te pediu para dar nada aqui. O problema não é você dar ou não dar. O problema é, você está querendo andar com quem está dando tudo, dando sua metade, e mentindo ao Espírito quando faz isso. Porque ninguém estabeleceu para você que tem que dar muito ou pouco. Foi o Espírito quem moveu Barnabé. E você quer participar de algo que você não está disposto a entregar. E por isso você morre. E logo chega a mulher dele atrás. 3 horas depois. Sem saber o que aconteceu. Primeiro que ela já não foi junto. Sabe por que ela não foi junto? Que ela não é besta. Ela falou, deixa ele ir. Não sei se esse negócio está tão certo assim. Deixa meu marido ir primeiro. Os dois decidiram fazer a entrega, mas vai só ele. Depois chega ela atrás. Primeiro vai o pastor da igreja, depois vai a igreja. E quando ela chega na igreja, Pedro olha para ela, e a primeira coisa que ele faz é perguntar para ela, quanto foi mesmo vocês venderam o terreno? É como se Pedro tivesse dado uma chance para aquela mulher que foi conduzida e ensinada por um homem a se desvincular dele. Você tem a chance agora. E ela vai e estabelece. Foi isso mesmo que ele falou. Fala, os jovens que carregaram seu marido estão na porta. Você também vai para o mesmo lugar. E não tem a justificativa de que foi meu marido. Porque seu marido já morreu até.
E você escolhe andar nos mesmos caminhos. Aquele que tinha autoridade sobre você nem está mais aqui. E a Bíblia diz que jovens os carregam. Se não for como criança, não tem como ver o reino. Porque resolveram andar num lugar que não estavam dispostos a entregar. Resolveram usar a igreja como hospital, em que eu vou pelas minhas dores, e lá tem consolo, lá tem uma palavra boa. E eu estou até disposto a entregar um pouco, a me dar um pouco, porque eu estou vendo que o outro deu. E isso traz morte. O que Pedro estava dizendo era melhor que vocês não tivessem vindo aqui, do que tentar andar num nível que não estão dispostos a entregar. Ele não fala de dinheiro, ele fala de herança. Não estão dispostos a abrir mão do jeito antigo de se andar, daquilo que receberam dos vossos pais. E você não pode seguir essa igreja. A partir dessa morte, a Bíblia diz, as pessoas tinham medo de chegar perto deles. Então eles ficavam na sombra. Eles ficavam na beirada, esperando que quando Pedro andasse, a sombra pegasse e curasse. Porque a sombra pode tocar a sua vida. Sem você fazer parte disso aqui, a sombra pode tocar a sua vida. Porque você não vai conseguir andar junto. Então você não volta para a treva, porque seus olhos já foram abertos, mas você fica nas sombras. Porque debaixo da luz, o que tem de errado consome. Debaixo da luz a sujeira aparece. Tem pessoas aqui que vivem em sombras no nosso meio. E que de repente se jogam debaixo esperando que algo passe, toque e te cure. E se você perguntar, mas estava sentado? Eu nem vi, eu estava andando, a gente estava andando com a igreja e eu nem percebi que tinha gente sentada ali do lado. Ah, mas eu ouvi uma palavra, ela tocou minha vida. Amém por você e pela sua vida, glória a Deus por isso. A igreja não foi andada para ser curada. A igreja foi chamada para curar. Então quando você olha para a igreja hoje, e quando eu falo igreja, estou falando de instituições, não estou falando da igreja de Cristo. Você vê um hospital cheio de gente leprosa, cheio de gente doente, andando, mancando para lá e para cá e ferindo pessoas. Porque você não pode dar o que você não tem. Se eu não fui curado, eu não posso curar. Se eu não fui tocado, eu não posso tocar. O problema é que a gente se reuniu aqui debaixo de Cristo e está todo mundo construindo a sua própria casa. E eu bato na porta da igreja, na verdade, para pedir um pouco de barro para finalizar as minhas paredes. Mas aquela casa que era para ser reconstruída, eu não reconstruo. Eu fui chamado para sair da Babilônia, abriram os meus olhos e eu me converti. Aceitei Jesus, me converti não. Quem dera a conversão fosse rápida. Quem dera Jesus não tivesse que virar para Pedro, depois de tanta coisa que fez, e falar, quando você se converter, Pedro. Por isso que os altares, os púlpitos estão cheios de homens que não se converteram. Que a mente ainda pensa como a mente desse mundo. Que os valores ainda são os valores desse mundo. Que ainda governam a igreja de Cristo como se estivesse governando uma empresa. Porque não houve mudança de mente. Na mudança de mente eu dou meu carro porque não é meu carro, é dele. E porque ele sabe que eu preciso de outro amanhã e ele vai cuidar. Na mudança de mente eu sou simples como a pomba. Então eu vejo necessidades e eu vou abrindo, mas eu sou astuto como a serpente. E sabe por que eu tenho que ser astuto como a serpente? Porque Eva não foi. E por isso caiu diante de uma. Então, filho, entenda que você está lidando com serpente. Seja astuto como ela. Entenda como Satanás se move. E não seja pomba na frente da serpente. Tenha percepção do que está acontecendo ao seu redor. Porque senão a igreja é devorada como pomba. Todas as vezes que a serpente se apresenta. Porque vai negociar valores com serpente. Porque vai discutir com serpente. Ah, Deus falou que pode, não pode. Não conversa com serpente. Serpente você pisa na cabeça. E é na cabeça para ela parar de falar. Muitos aqui têm problemas de família. E eu sei que alguns estão olhando e falam, essa mensagem é para mim. Não, você não sabe dos outros, viu? Em várias áreas. E de repente você está marcando uma consulta para sentar com o médico e fala, então, a minha dor é no ouvido. Eu falo, cara, deixa eu te falar, eu não tenho cura para o ouvido, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e vai andar. Entra para dentro do Santo dos Santos, porque lá você vai encontrar cura porque você quer. Deus pode me usar em palavra de sabedoria? Lógico que pode, e usa.
Aconselhamento é para isso, conselho é para isso. Mas a cura não vem disso. A cura na igreja, o participar da igreja de Cristo, não é isso. Eu já passei do ponto de achar que eu estava louco, e eu não sei se eu estou. Mas quando eu falo, a igreja não entendeu nada. A igreja está juntando um monte de pessoa para engordar lá dentro, e falando dos seus problemas, e vem aqui que seus problemas vão ser solucionados. Deus não chamou para isso. O livro de Atos não é isso. É um monte de gente que resolve morrer, rebentar com a sua vida, para poder espalhar o evangelho de Cristo para o lado de fora. E no meio disso vão ter prazer, no meio disso vão aprender a ter muito e ter pouco. No meio disso eu vou para os Estados Unidos, andar de carro alugado. E no meio disso eu vou para Moçambique, andar numa van com 27 pessoas, onde cabe 12. No meio disso o Pai vai te mandando e vai te conduzindo. Mas isso é a vida com Cristo. A vida com Cristo não é vir aqui receber algo para poder ter uma vida melhor. E quando você começar a entender isso, você vai entender quando Paulo fala, eu preferia morrer e estar com Cristo. Ia ser melhor. Você já viu alguém falando que preferia morrer, a não ser que o cara está deprimido e cheio de problema? Acho que quando Paulo fala que preferia estar com Cristo, tem a parte de que ele queria estar com Jesus, mas tem a parte que ele estava cansado também. Por quê? Cansa. Como diz Salomão, tudo é fadiga, tudo é vaidade. Estava falando com Deus essa semana, tudo é vaidade, até eu pregar aqui é vaidade, porque em tudo você consegue pegar uma brechinha de vaidade. E o que é vaidade? Satisfação da alma. Até quando vai pregar e você fica, será que a mensagem está boa? Você fala, Deus, é vaidade, o que eu estou fazendo? Mata eu. Semana eu falei para Deus, comecei a pensar nas mensagens da casa de Badias, e aí comecei a ouvir Deus falando, e no fim, sabe o que vocês vão ouvir? O que vocês já cansaram de ouvir. Vão ouvir identidade, vão ouvir paternidade, vão ouvir... E eu falei, mas de novo, ele falou, vocês ficaram comendo esse tempo todo para poder dar comida para os outros agora. Então é a mesma coisa. E aí o que vem, mas eles já conhecem. Eu falo, é vaidade, Deus, não tem misericórdia, mata eu. Porque em tudo é para isso que a minha alma vai me arrastar. Todas as vezes ela vai me arrastar para saciar ela. É por isso que toda hora eu estou andando lá de você e de repente vai, moleque, volta para o caminho, você está de novo batendo na mesma parede. Toda hora, quando vê, você está lá. De novo, um querendo não fazer direito, escondeu sujeira lá no canto. De novo, volta para cá. O outro com problema com dinheiro, de novo, mas de novo, volta para cá. Porque isso é a vida cristã. Isso é pastoreio. Isso é apostolado. O Caio ontem falou uma coisa para mim. Quando você fica preocupado, se esse lugar encher de gente, eu falei, não me preocupo no sentido de que Deus vai trazer quem Ele quiser trazer. Isso não vai para Facebook, isso não tem porta aberta. Vai vir quem Ele quiser que venha. E eu não falei para a segunda parte. E a parte que dói? A parte que dói, cara, é que eu não sou pastor, eu sou apóstolo. Eu não sei ficar conduzindo um monte de gente com cuidado da família. Eu não sei. Então a palavra ela começa a ficar pesada e dura, chamando pessoas para morrer e para multiplicar alguma coisa. E naturalmente Deus começa a tirar pessoas e levar para outros lugares de cuidado. Mas essa é a parte pesada e dura. Porque sentar e ficar batendo na cara de pessoas, e ficar dando palavras, isso machuca. Isso desgasta. Em casa, às vezes, nós tínhamos problemas com isso, porque eu chegava e a Bel queria saber o que estava acontecendo. E tudo que eu não queria era saber o que estava acontecendo. Eu quero chegar em casa e esquecer que existe. Porque a alma pesa em ficar confrontando pessoas o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E eu tenho que aguentar esse peso sem retrucar em você, porque senão te mata. Acho que eu já falei para vocês, eu lembro daquele filme. Você quer achar que é heresia, irmão? Pode achar. Sabe aquele filme Espera de um Milagre? Que aquele negão ia, ele sugava a doença das pessoas. E depois ele ia e jogava aquilo para o ar, as mosquinhas que saíam. Eu me imagino aquele negão às vezes, tendo que tocar na vida das pessoas, puxar todo aquele peso dela. E ficar aguentando aquilo um tempo, até que ela vai embora e eu sorrindo. E a hora que ela sai, eu vou embora com a minha alma arrebentada. Tendo que me refazer. Várias vezes isso acontece.
ouvir pessoa me xingar, me atacar, e eu não posso atacar de volta, e aguenta, e seja firme, mas sai depois e solta aquele negócio todo e fala, e chego quase que em transe em casa. E às vezes eu chego, ela quer conversar, eu falo, não liga a TV, e no que? Qualquer coisa, até programa de comida você põe, qualquer coisa, mas eu quero só ficar olhando aqui e deixar as mosquinhas sair, porque pesa. Só que tem a sua parte do peso. E por isso eu não vou estranhar e não vou assustar e nunca vou barrar o dia que alguém chegar para mim e falar assim, pastor, está na hora de eu ir, eu entendi que Deus chamou. Amém, a não ser que eu saiba que não é. Como eu já soube de alguns, falo, mentira, Deus não mandou você ir. Você está indo porque sua mãe é rebelde, você está indo porque você não quer fazer isso. Mas ainda assim vá. Mas o dia que alguns disser, Deus, pastor, estou entendendo. Eu falo, querido, glória a Deus pela sua vida. Mas no grosso e na parte pesada, a gente consegue perceber, e até por conviver aqui, como Deus vai montando o governo que Ele está procurando. Como Ele vai colocando as pedras que se encaixam. Jesus passou 3 anos e meio, 3 anos e alguma coisa, para reunir 12. Só 12. O próprio Deus levou 3 anos para converter 3 caras, para falar algumas coisas para ele, transformar coisas nele, para que ele se convertesse quando o Espírito chegasse. Se Jesus levou isso, eu com 5 anos estou bom para caramba. não tem 12 ainda. Vocês entendem isso? O propósito da igreja não é isso que você aprendeu. Desculpa, você passou 20, 30 anos da sua vida ouvindo isso, mas não tem nada a ver com o propósito da igreja. O propósito da igreja de Jesus é ser um exército e não ser uma creche cheio de crianças chorando pelas mesmas coisas todos os dias indo no altar pelos mesmos problemas, todos os dias. Você conhece gente assim? Sabe por quê? Porque é coxo, a enfermidade é a mesma, não conseguem andar, sempre o mesmo problema. A mulher lá entra em depressão, ela entra em depressão a vida inteira, é isso mesmo. Por quê? Porque a igreja não tocou. Ela encontrou um monte de gente que passou por ali, ela não encontrou Pedro, porque quando Pedro encontra, acabou. E Pedro não encontra para ficar lá dando remédio de depressão para ela. Pedro encontra e fala, levanta, agora vamos. E quando ela entra lá dentro daquele lugar, acabou. Pedro não tem que ensinar ela a orar. Esse cara entra pulando, dançando. Pedro olha e fala, ele está pulando mais do que eu, está entrando mais rápido do que eu. Você entende quando Deus falou que Eliseu ia ser maior do que Elias? É isso. Vai mais rápido do que quem tocou, porque foi sarado. Mas só quem faz isso é a igreja de Jesus, não a sinagoga de Satanás. Uma das igrejas, quando João manda aquelas cartas, ele fala sinagoga de Satanás. Lugares que Satanás governa, que se reúnem para ficar discutindo leis, mas que não transformam a vida de pessoas. Não há problema nenhum, querido, você querer um aconselhamento sobre uma área específica da sua vida, mas isso não vai transformar a sua vida. Eu não tenho sequer autoridade para tocar em algumas áreas da sua vida, eu nem te conheço. Pedro não sai fazendo convites para a igreja, fazendo festas para reunir pessoas, vem participar aqui, te abraça, não faz isso, ele nem sabe quem está ali, ele só sabe de estar distribuindo comida, e tem mais mulher do que tinha, então vamos arrumar mais comida para essas mulheres. Quem está muito preocupado com o trabalho não tem tempo para ficar com coisa pequena. Amém, querido? Hoje é aquele dia que eu acabo de pregar e não sei nem o que falei. Se eu falei alguma coisa. Eu queria ler um texto com vocês, está em 1 Samuel, antes de encerrar. XVI. Versículo 12.
Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas todas as vezes que a gente tiver que fazer isso aqui, eu vou falar outra vez. A instituição evangélica criou um formato de se levantar sacerdotes. E quando eu falo levantar sacerdotes, eu estou falando dos 5 ministérios. A Igreja de Cristo tem 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. Ela tem 5. Se alguém quiser arrancar, que arranque por conta. E a Bíblia diz em Efésios 4 que ele escolheu esses 5, e Jesus escolhe esses 5 até que alcancemos a altura de varão perfeito. A gente ainda não alcançou. Diz que é para a edificação do corpo. Nós ainda precisamos ser edificados. Esses 5 ministérios estão ativos. E a igreja padece hoje porque falta um dos 5. Assim como seu corpo tem 5 sentidos. Tem olhos que veem, assim como o apóstolo. Tem ouvidos do profeta que ouve. Tem cheiro das águas que o evangelista sente, como o Coerce busca. Tem o mestre que prova a palavra. E tem o pastor que sente as coisas na pele. O nosso corpo é só manifestação dos 5 sentidos do corpo de Cristo. Um corpo sem apóstolo é cego. Um corpo sem profeta não ouve mais a Deus. Por isso que a igreja é tão carnal, porque ela só tem pastor, ela só vive de carne, só vive de pele o tempo todo. Não tem nada de céu mais. Mas Deus estabeleceu esses 5. E o que eu aprendi desde pequeno é que pastor era uma profissão. Então você faz um curso. Quando você termina esse curso, você passa pela prova da OAB da igreja, que é uma banca que vai te examinar para dizer você é pastor. E quando eu li esse texto, eu falei: mas aqui diz que é Jesus que escolhe. Como é que é alguém que faz o seminário então? Aí quando eu leio aqui, eu falo: Davi era o pequenininho, e o Espírito só entra nele depois que ele é ungido ainda. O que é unção? O que é derramar óleo sobre a cabeça de alguém? É entender Deus falando: vai, porque me provide um rei na casa de tal pessoa. E Samuel vai lá e olha e fala: esse não é esse, você está indo pelo seu coração. Vai até aquele óleo e Deus fala: esse aí, joga o óleo na cabeça dele. E Samuel deve olhar e falar: mas ele é pequeno, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas se ele está pronto ou não está, eu não tenho nada a ver com isso. Meu papel é ouvir, ir lá e jogar o óleo na cabeça. O que essa pessoa vai fazer com isso? O problema é dela. Davi levou anos para assumir o ministério. Isso aqui foi só Deus falando para Davi e mostrando diante dos outros: eu chamei ele para fazer isso. É só isso, que não é pouco. Eu fui ungido no escuro, debaixo de uma escada, com a gota de óleo na testa. Desse jeito. E eu lembro que um dia a gente estava aqui, depois que eu já tinha ungido o Caio pastor, e eu estava orando um dia na vigília aqui, e eu falei: nossa, eu estou ungindo os outros, mas eu mesmo não fui. Aí passou um tempo, ela veio e falou comigo, falou: Deus mandou falar: quem disse que você não foi? Eu falei: foi sim. Eu falei: mas é aquilo? Ele falou: é aquilo. Pô, mas nem me trouxeram na frente, enxergaram eu de óleo. Não, mas foi aquilo. Eu falei: tá bom então. Mas quando isso aconteceu, não tinha nada a ver com o que está acontecendo aqui hoje e com o que vai acontecer. Aquilo era um sinal. Era só Deus marcando. Sabe o que era o novilho cevado quando você separava? Você marcava ele. De alguma forma, você separava. Aquele ali é para ser sacrificado para tal coisa lá na frente. Isso é unção. Isso é ungir alguém. Marcar. Ó, isso aqui é porque você vai lá na frente. Lá na frente pode ser amanhã, pode ser. Diante do mundo espiritual, eu derramo sobre a tua vida o encargo que Deus pôs. Daqui para frente, nego, é com você. Mas andando junto, sim, andando junto. Davi, depois que foi ungido, foi andar debaixo de Saul, para aprender como funcionava o palácio. Depois de um tempo, foi dirigir o próprio exército do lado de fora, para conhecer todo o território de Israel, para depois sentar no trono, em meio trono, depois no trono completo. Amém? Nós vamos primeiro ungir um profeta aqui hoje. Vem cá, Adriana. Desde que ela chegou, Deus falou com a gente de que ela era profeta.
E aí na sexta-feira a gente estava orando aqui, Deus falou isso comigo, que era para ungí-la. E nós vamos ungir um pastor. Durante a vida toda, Toninho, você ouviu que você era pastor. Você é pastor, mas faz seminário, não faz seminário. Desde que você chegou aqui, no primeiro dia eu falei, Deus, precisa ungir ele. Deus não falou nada, eu falei, então não precisa. E sexta-feira, depois que Deus falou aquelas coisas que eu disse para você aqui, Ele me falou, unge o Toninho, pastor. Entenda, gente, pelo amor de Deus, isso não significa que amanhã você tem que hipocritamente estar assim, pastor Toninho, não é isso. Isso não significa que a partir de amanhã ele ganhou uma vaga de garagem de pastor, porque aqui não tem isso. Isso só significa que ele foi diante de Deus marcado para aquilo, que um homem reconheceu aquilo sobre ele, aquilo, e deu destino para ele, colocou ele no propósito dele. Só isso. Sabe o que aconteceu com Davi no dia seguinte de manhã? O pai dele cutucou ele 4 horas da manhã. Fala aí, reizinho, levanta daí, vai lá limpar o esterco das ovelhas. É isso, não é o rei, mas vai lá. Porque não está no tempo. O tempo é Deus que vai estabelecer. Mas eu vi mesmo que derramaram óleo na sua cabeça, e o profeta disse que é isso. Então você vai ver isso se manifestar depois. Bem, gata. Amém, gente? Vem cá, Bel, vem Léo, Mateus, Caio, vem cá.